Fala galera, prova prática da PGM Floripa, ocorrida ontem, dia 6 de fevereiro de 2022, divulgada hoje, dia 7, tá? Divulgada ainda sem espelho, apenas a pergunta foi publicada e alguns alunos trouxeram até mim para que eu pudesse tecer alguns comentários e eventualmente tirar algumas dúvidas, tá? Eu vou dividir a minha fala, o meu vídeo, em duas partes. A primeira delas eu vou ler o enunciado junto com vocês e pontuar algumas coisas que eu considero importante. E na segunda parte do meu vídeo eu vou tentar trazer para vocês uma espécie de esqueleto, uma espécie de espelho que eu faria constar se fosse examinador, tá? Portanto, eu vou iniciar a minha leitura junto com vocês. Peço que estejam com o Vadmecum aberto para que vocês também façam as anotações, enfim. Determinado servidor público do município de Florianópolis, pertencente ao quadro do magistério local, ingressou com a ação no intuito de obter o direito à aposentadoria especial de professor, 2. O recebimento de abono de permanência e 3. Ser indenizado por erro na apreciação do seu pedido. Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos ao acolher a tese do município de Florianópolis, que sustentou o não preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, a ausência do transcurso do tempo necessário para o recebimento do abono de permanência e ainda a ausência de ato ilícito na negativa da apreciação do pedido de aposentadoria. Então, portanto, a tese do município em primeiro grau foi essa. Basicamente, a ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria e, obviamente, que se eu não consigo me aposentar por faltar algum dos requisitos, eu também não consigo, obviamente, o abono de permanência. E me parece que o enunciado deixou claro que o requisito que faltou para a concessão da aposentadoria especial de professor foi exatamente o tempo necessário para que essa aposentadoria de professor fosse concedida e, consequentemente, o tempo também para a concessão do abono de permanência, que a aposentadoria é vinculada, né? A parte autora apresentou recurso de apelação e a sentença foi reformada integralmente. Nesse contexto, o município de Florianópolis interpôs RE contra a decisão colegiada proferida pelo TJ. E as alegações do município foram essas: violação direta a dispositivo constitucional referente à aposentadoria especial de professor. Esse dispositivo é o 40, parágrafo 5º da Constituição, e a contagem do abono de permanência, 40, parágrafo 19 da Constituição. Sustentou também a repercussão geral sobre a matéria e 2, o pré-questionamento dos dispositivos legais. Parece que, inclusive, houve um lapso da banca ao falar em legais aqui, deveria ser constitucionais, né? Mas sigamos em frente. A parte mais importante do teu enunciado é esse parágrafo que segue. No juízo de admissibilidade do RE, o segundo vice-presidente do tribunal negou seguimento ao reclamo extraordinário diante da aplicação da sistemática da repercussão geral. A chave está aqui. Destacou que a questão relativa à aposentadoria especial do professor e à contagem do abono foi reconhecida como de repercussão geral e submetida ao microsistema processual de formação de precedente obrigatório, tendo sido objeto de apreciação pelo STF. Aqui eu vou apenas abrir um parêntese para te dizer que realmente há duas repercussões gerais sobre esse assunto. Uma se refere exatamente ao cômputo do prazo para a aposentadoria especial do professor, o que se leva em consideração para essa contagem, e o STF decidiu que é a contagem do tempo em sala de aula, a contagem também do magistério, quando exercido em direção de escola ou atividades pedagógicas do tipo, são contados como atividade própria que enseja a aposentadoria especial do professor, tá? E também, obviamente, que essas atividades devem ser exercidas no âmbito do ensino básico, no âmbito do ensino fundamental básico, tá? E a segunda repercussão geral é a que afirma a possibilidade de o abono de permanência ser concedido para pessoas que se aposentam voluntariamente e que tenham essa aposentadoria também especial. Essa é a última repercussão geral, que é a possibilidade do abono para aposentados especiais, eu diria assim, ela foi definida para o parágrafo 4º do artigo 40, que é a aposentadoria especial
por tempo especial submetido em que o servidor submeteu a atividades nocivas. Mas o STF já estendeu a interpretação dessa repercussão geral para a aposentadoria especial do parágrafo 5º, que é exatamente a aposentadoria do professor. Tá? Portanto, as duas repercussões gerais que estão inseridas no contexto da peça são essas. Repito, a que se refere ao cômputo do tempo do prazo para a aposentadoria do professor, e 2, a possibilidade do abono de permanência para aposentados especiais. Vamos seguir em frente. E quanto à negativa administrativa em relação à contagem do interstício de aposentadoria, o STF entendeu não estar caracterizada a repercussão geral ante a ausência de questão constitucional. Percebam o seguinte, essa decisão que trancou o RE do município de Florianópolis foi baseada no artigo 1031 do CPC. Leiam o artigo 1031 do CPC e encaixem essa decisão nesse artigo, porque essa decisão foi baseada nesse artigo que informa a possibilidade de negativa de seguimento do RE se esse RE, se esse recurso estiver contra decisão tomada em regime de repercussão geral pelo STF, e 2, também quando não houver uma repercussão geral reconhecida pelo STF. Então é exatamente isso, tá? Parágrafo da peça do juiz de admissibilidade do recurso está inserido no 1030, inciso 1 do CPC. O candidato a procurador deverá elaborar a peça. O que é importante destacar aqui é que é uma única peça, está no singular. E 2, a peça deve ser datada no último dia de prazo, né, desconsiderando-se aí eventuais feriados, enfim. E a data da intimação, também é importante grifar, é a data da realização da prova, que é o dia 6 de fevereiro de 2022. Então esse é o contexto da peça. A leitura realmente foi uma leitura um pouco mais rápida, e agora a gente vai dar um passo um pouco mais lento para que vocês compreendam o aspecto processual relacionado à peça, tá? Diante da negativa de seguimento de um recurso extraordinário, você tem duas possibilidades. A primeira e mais comum é o agravo em RE, previsto no artigo 1042 do CPC. Essa é a via tradicional da coisa. No entanto, se a negativa de seguimento do RE se der por fundamento em sistemática de repercussão geral, de afronta sistemática de repercussão geral, o agravo sai do 1042 e vai para o 1030, parágrafo 2º. Portanto, o agravo cabível, nesse caso, é o agravo interno previsto no artigo 1030, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 1021 do CPC. Então, a peça é essa, agravo interno. Não é o agravo do RE previsto no artigo 42. Professor, mas na minha peça eu coloquei agravo do RE, embora eu tenha fundamentado no 1030 e no 1021. Tá tranquilo. Se você perder alguma coisa aí, que não deve perder, porque o nome não importa, no meu entender tem que ser poucos décimos. Apenas por um erro, talvez, técnico de nomenclatura de recurso. Mas o que importa é o cabimento do teu recurso. Se o teu recurso foi manejado com base no 1030, parágrafo 2º, cumulado com 1021, está correto, independente do nome que você eventualmente traga. Portanto, o agravo interno é um recurso de fundamentação vinculada, você não vai revolver tudo que foi discutido no processo, você vai se atentar exclusivamente aos fundamentos da decisão que foi proferida para trancar o teu recurso. Esse é um ponto importante, porque você não vai precisar, por exemplo, contestar, por exemplo, o erro na apreciação do pedido de aposentadoria. Isso não cabe mais em sede de agravo interno para destrancar RE. O teu agravo ele tem que focar exclusivamente nesse parágrafo aqui, que é o parágrafo de trancamento do RE. Esse é um ponto importante que você deve se atentar. Tá? Recurso de fundamentação vinculada. Portanto, o teu recurso é o agravo, e agora a gente vai passar para a segunda parte do vídeo, que é exatamente tecer aqui alguns elementos de teses, ou enfim,
para ser o teu espelho enquanto o espelho definitivo da banca não é publicado. Bom, pessoal, então, identificado o recurso, agravo do artigo 1030, parágrafo 2º, eu vou tecer aqui o que seria meu esqueleto de prova caso eu fosse candidato. Repito, eu não estou fazendo esse esqueleto com o conhecimento do que virá no espelho da banca, né? Portanto, pode ser que tenha algo a mais ou algo a menos. O importante é que eu traga para vocês alguns elementos com algum grau de segurança que eu acredito que vão estar aqui, tá? Outro ponto é o agravo do 1030, parágrafo 2º, não é fungível em relação ao agravo do 1042, tá? Não há fungibilidade entre o agravo do 1042 e o do 1030. Exatamente porque o agravo do 1030, parágrafo 2º, que é esse que nós vamos fazer aqui, ele é interposto para ser julgado no âmbito do tribunal de segunda instância, enquanto que o agravo do 1042 sobe para o tribunal de superposição, que é o tribunal de terceira instância, no caso o STF. Tá? Se não há identidade de competência, não há, portanto, fungibilidade entre esses recursos. Na prática, se você interpõe, portanto, o agravo do 1042 quando cabe do 1030, o teu recurso não é conhecido. Espero que no âmbito do teu concurso a banca não zere ou qualquer coisa do tipo, ou elimine o candidato por ter errado a prova. Aproveite de algum modo pelo menos os fundamentos que o candidato trouxer. Então são esses dois pontos introdutórios para a gente partir aqui para o que seria o meu esqueleto. Então a primeira parte do esqueleto, obviamente, será o meu endereçamento, tá? Excelentíssimo. Veja o seguinte, alguns alunos trouxeram para mim a seguinte indagação: Caio, que diabo é esse negócio de segundo vice-presidente? É pegadinha, não é pegadinha? Não vejo como ser pegadinha, tá? O agravo é um recurso cujo procedimento está dentro do regimento interno do tribunal. Tanto por isso que ele é chamado de agravo interno. O seu processamento se dá com base no regimento interno. E aí esse regimento interno pode designar qualquer dos desembargadores para processar esse agravo. No caso do TJ de Santa Catarina, me parece que seja o segundo vice-presidente do tribunal. Também não fui atrás do regimento interno, porque esse regimento interno não está no teu edital e também você não tem que se preocupar com isso, tá? Então, iríamos conforme o que o enunciado trouxe, que é exatamente o seu excelentíssimo senhor segundo vice-presidente do TJ Santa Catarina. Não trouxe número de processo, não trouxe nome da parte, portanto eu não gastaria linha com isso. Iria direto para o preâmbulo. Município de Florianópolis, já qualificado nos autos, estamos falando aqui de um recurso, então, portanto, já várias peças existem nos autos. Vem a presença de Vossa Excelência. Aqui é rabisco, tá, pessoal? Apresentar vamos lá, apresentar recurso de agravo interno. Importante, com pedido de reconsideração ou de retratação com base no artigo 1030, parágrafo 2º, acumulado com o artigo 1021 do CPC, em face da decisão monocrática que trancou o recurso extraordinário deste agravante com fundamento no artigo 1031 do CPC. Ponto. O que é importante aqui, né? Eu vou grifar aqui, obviamente que na próxima não tem essa condição, mas esse agravo ele tem um efeito regressivo, que é exatamente a possibilidade de o órgão julgador
ou de um órgão recorrido se retratar de sua decisão e ele mesmo reformar sua decisão. Então, é uma possibilidade de o próprio julgador reformar sua decisão. Este agravo, portanto, tem esse efeito que é importantíssimo e deve estar expresso na tua peça. Seja aqui no preâmbulo, seja lá no final nos pedidos. Mais indicado que seja aqui, porque essa peça de interposição é uma peça que se dirige para o próprio relator. O pedido lá do final da tua peça é um pedido que se dirige para o tribunal, para os julgadores. Então é mais técnico que esse pedido de retratação esteja nessa página de rosto aqui. Além de estar, obviamente, no preâmbulo, eu colocaria assim ainda, requer-se, desde já, sei lá, pode ser assim, que o eminente relator se retrate da decisão recorrida em vista do efeito regressivo deste agravo. Ponto. Aqui você está demonstrando o quê? Conhecimento para o teu examinador. Esse pedido tem que ser expresso, tá? Tem que ser expresso o pedido de reconsideração no agravo. Viria local, data, procurador do município. Ou só procurador, enfim. A banca não disse como colocar, mas enfim, procurador do município de Florianópolis. Ponto. Essa é a página de rosto do recurso que eu faria. O que mais, Caio? Daí eu abriria minhas razões recursais, endereçaria para o tribunal, eminentes desembargadores. Não precisa vocês colocarem aquela pilha de vocativo que compõe lá quase que uma página de uma peça forense. Eminentes desembargadores está de bom tamanho, tá? Novamente, não tem dados de processo, nome de parte, nada, então eu não colocaria isso para não perder linhas. Percebam que eu estou dando aqui só o espaço de uma linha, também não estou saltando nenhuma linha, tá? E aí eu viria com o primeiro ponto, trazendo aqui, sei lá, resumo processual. Vejam que, diferente de uma contestação, eu não estou trazendo aqui dos fatos. Não importa, neste âmbito recursal, em que os recursos têm natureza vinculada, de fundamentação vinculada, trazer fatos para os autos. Portanto, é mais técnico que você fale em resumo do processo, em escorço processual ou resumo processual, enfim, do que você falar em fatos. Os fatos, nesse âmbito, a partir do recurso extraordinário, você não tem mais necessidade de demonstrar, inclusive, é algo que pode até obstar o próprio segmento do teu recurso de natureza extraordinária. Então, eu ficaria com o resumo processual. Lógico, se você colocar aqui dos fatos, você vai ser eliminado? Acho que não, mas nós estamos falando aqui de você pegar uma dica técnica, tá? Nesse resumo processual, como o enunciado não me dispensou de relatar o processo, eu relataria aqui em 2 linhas, 3 linhas. Basicamente assim, cuida-se de decisão monocrática proferida com base no artigo 1030 do CPC, que obstou o segmento ao RE deste agravante por entender XXX. Aí está lá no enunciado. Ponto. Não precisa mais do que um parágrafo. Eu apenas acentuaria a natureza da decisão proferida, porque isso sim pode constar do teu espelho. Você identificar que a decisão está subsumida ao 1030-1 do CPC. Então, isso seria importante no meu entender. 2. Viria aqui com os pressupostos de admissibilidade do recurso. Aqui, a despeito de haver outros, né, eu me resumiria aqui ao primeiro, cabimento. Esse cabimento, ele foi feito com base, está lá no meu preâmbulo, no artigo 1030, parágrafo 2º, acumulado com o artigo 1021,
do CPC. Esse é o meu cabimento. E 2, também obrigatoriamente tempestividade, porque o teu enunciado ele te deu elementos para que você interponha um recurso no último dia de prazo. Então eu traria não, obrigatoriamente você tem que trazer a tempestividade como o teu um elemento aqui de admissibilidade do teu recurso. E eu demonstraria essa tempestividade citando os dispositivos legais que trazem o prazo de 30 dias úteis. São vários dispositivos legais que você interpreta em conjunto para que você chegue nos 30 dias úteis. Primeiro você tem o artigo 1003. Abra o vademecum de vocês, tá? Eu posso até estar errando aqui. 1003, parágrafo 5º do CPC, que traz o prazo de 15 dias, cumulado com o artigo 183, que traz a dobra do prazo para a Fazenda Pública, e aí eu já chego em 30 dias, cumulado também com o artigo 219 do CPC, que traz a contagem do prazo em dias úteis. Portanto, essa tríade de artigos precisa estar na demonstração da tua tempestividade. E aí você iria encaixar esses artigos aos elementos da narrativa e concluir no último dia de prazo. Então você ia dizer assim, o prazo do agravo interno do 1030, parágrafo 2º, é 30 dias úteis, com base nos artigos que eu acabei de falar, 1003, parágrafo 5º, 183 e 219, do CPC. Como a publicação, ou melhor, como a intimação desta decisão se deu dia 6 de fevereiro, que foi o dia informado lá no enunciado, o prazo para interposição do recurso é dia tal, que na minha contagem terminou dia 8 de março de 2022. Entenderam, né? Demonstração da norma que rege a tempestividade do recurso. E 2, subsunção dessa norma aos elementos da narrativa. Na minha contagem, repito, dia 8 de março de 2022, porque eu dispensei aqui feriado, dispensei domingo, enfim. O que mais que eu traria aqui? Aí eu traria a minha fundamentação jurídica. Aqui é um ponto, talvez o ponto de maior dificuldade para que você chegue no espelho. Por quê? Porque o agravo interno, repito, é um recurso de fundamentação vinculada que se direciona para a decisão que trancou o recurso extraordinário em razão da aplicação sistemática da repercussão geral. Aí vamos lá, vou passar aqui o contexto para vocês. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, o recorrente está dizendo que o Tribunal de Justiça de segundo grau afrontou a repercussão do STF. Eu, recorrente, município de Florianópolis, estou dizendo assim, TJ de Santa Catarina, você afrontou o STF. E aí vem o desembargador e diz assim, município, você em seu recurso é que está trazendo tese contrária ao STF. Então vejam, você tem um único paradigma, você tem um único parâmetro, que é a repercussão do STF, repercussão geral lá do STF, o tema de repercussão do STF, para duas leituras. A leitura do recorrente, que está dizendo que quem afrontou foi o tribunal, e a leitura do tribunal, que está dizendo que quem afrontou foi o recorrente em seu recurso. Então percebam o que eu tenho que fazer na minha fundamentação, qual o meu esforço processual na minha fundamentação de agravo interno. Desse caso, né? O agravo interno desse caso. É exatamente demonstrar a distinção da tese de repercussão geral do STF para o caso concreto. Então, o meu esforço é esse, é dizer assim, eu sei que existe essa tese de repercussão geral, eu sei que a jurisprudência do STF é essa, mas ela não se aplica no caso concreto por isso, por isso e por isso. A fundamentação do agravo interno do parágrafo 2º do artigo 1030 do CPC, portanto, se resume em demonstrar o distinguishing do tema de repercussão geral para o caso concreto. Esse é o ponto que vocês deveriam saber e esse é o ponto que vocês deveriam demonstrar na peça de vocês, tá? E aí, qual é o tema de repercussão geral que a gente está falando? A gente está falando, vocês vão lá olhar no enunciado, o seguinte,
Há na contestação do Estado a informação de que o cidadão, o autor, não cumpriu o prazo para aposentadoria especial de professor e, consequentemente, ele não cumpriu o prazo para a concessão do abono de permanência. Por consequência lógica, se eu não tenho prazo para me aposentar, eu não tenho prazo para mim usufruir do abono de permanência. Tá? Então, vejam só. Essa é uma informação importante que está lá na contestação. O tema circunda, portanto, o cômputo de prazo para concessão de aposentadoria especial de professor. Cômputo de prazo para aposentadoria especial de professor. Primeira informação relevante do enunciado. Segunda informação relevante do enunciado. Eu estou discutindo um assunto que teve repercussão geral reconhecida pelo STF. Por quê? Porque no meu recurso extraordinário eu digo isso. Há informação no enunciado de que o Estado está alegando violação à decisão do STF tomada em regime de repercussão geral. E a decisão que tranca, a decisão obstativa, também refere que o tema foi decidido em âmbito de repercussão geral. Então, vocês precisariam de um esforço cognitivo importante para conectar essas duas informações, tá? Repito e resumo, você tem a informação de que o assunto está relacionado a cômputo de prazo de aposentadoria especial de professor e 2, você tem a informação de que o processo ele está discutindo repercussão geral sobre isso. Então, qual é essa repercussão geral? Qual é o tema de repercussão geral que vocês precisariam saber? No meu entender, é o tema de repercussão geral que fala sobre o cômputo da atividade de professor para concessão de aposentadoria especial e refere que o professor ele vai ter esse direito se esse professor trabalhou em sala de aula ou em atividades pedagógicas de direção, enfim, desde que no ensino básico, fundamental e médio. Então, o tema de repercussão geral é esse. Então, o que vocês teriam que fazer aqui nessa fundamentação? Eu faria assim, né? Faria assim, sei lá, não se desconhece a jurisprudência sedimentada do STF em regime de repercussão geral, no sentido de que o cômputo da atividade, aliás, o cômputo do prazo para concessão da aposentadoria especial de professor, cômputo do prazo para concessão da aposentadoria especial de professor é definido pela atividade em sala de aula. Vocês vejam essa repercussão aí, viu, pessoal? Atividade em sala de aula ou atividade pedagógica de direção de unidade escolar, enfim, desde que no âmbito do ensino básico, fundamental e médio. Tá, não se desconhece a jurisprudentada do STF em regime de repercussão geral no sentido de que o cômputo do prazo para concessão da aposentadoria especial do professor é definido pela atividade em sala de aula ou atividade pedagógica de direção de unidade escolar, desde que no âmbito do ensino básico, fundamental e médio. Nesses casos, sim, o professor tem direito à aposentadoria de que trata o artigo aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5º da CF. Vamos lá. No entanto, aqui está a distinção do caso concreto, tá? No entanto, no caso dos autos, conforme já demonstrado nas etapas ou nas fases anteriores do feito, o recorrido ou agravado não cumpriu os requisitos ou o prazo, né? Aí teria que ver lá o enunciado, o prazo, não cumpriu o prazo
para a concessão do benefício, ainda que se considere o tema de repercussão geral sobredito. Perceba o seguinte, Caio, da onde é que tu tirou isso? Né? Tu está inventando um elemento que não foi trazido na narrativa? Não. Aqui, repito, eu estou concluindo a partir das informações do enunciado. Eu concluí isso a partir de quê? A partir da informação de que não houve cumprimento do prazo e 2, de que o tema é de repercussão geral. A única repercussão geral que eu conheço sobre cômputo de prazo de aposentadoria especial de professor é essa. E se eu sei que no meu agravo, a minha atividade, o meu esforço é para demonstrar a distinção em relação à repercussão geral, então é isso. Demonstrar o conhecimento sobre a repercussão geral no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo demonstrar a distinção. Essa distinção eu estou tirando de onde? Estou tirando da contestação que está no enunciado, está na narrativa do enunciado, tá? E aí, 2, obviamente que se eu não tenho prazo para a concessão da aposentadoria, eu também não tenho prazo para usufruir do abono de permanência. O abono de permanência é um benefício que se dá com a aposentadoria voluntária do servidor, ainda que essa aposentadoria voluntária seja especial. Tá? Aqui existe uma outra repercussão geral, que eu acho que não cabe vocês falarem, mas eu vou falar aqui a título apenas de conhecimento para vocês. Tá? Vamos lá, um parêntese. O abono de permanência é um benefício que se dirige a quem se aposenta voluntariamente no âmbito do serviço público. Havia uma discussão sobre os aposentados pela via da aposentadoria especial, do parágrafo 4º, aquela aposentadoria que diz respeito aos agentes que trabalham com situações nocivas à saúde. O STF entendeu, em regime de repercussão geral, que sim, essa aposentadoria especial do parágrafo 4º, ela não impede que o aposentado usufrua também de abono de permanência. Então, a aposentadoria basta que seja voluntária, seja comum ou seja especial. Nessa repercussão geral, o STF se referiu à aposentadoria do parágrafo 4º, situações relacionadas à saúde e insalubridade lá do servidor. Mas, em julgado posterior, o STF estendeu essa repercussão geral, que se referia ao parágrafo 4º, também ao parágrafo 5º, a aposentadoria especial do professor. Em resumo, portanto, sim, o professor tem direito a se aposentar voluntariamente de forma especial pelo parágrafo 5º e, quando isso acontecer, tem direito a requerer o abono de permanência, tá? Mas isso também eu acho que não cabe aqui na tua peça. O que eu faria era apenas dizer assim, dessa forma, não tendo completado o transcurso do prazo para concessão da aposentadoria especial de professor, por consequência lógica, o servidor, por consequência lógica, não faz jus ao benefício do abono de permanência, cujo início, conforme, inclusive já decidiu o STF, conforme já decidiu o STF em regime de repercussão geral, se dá com a aposentadoria voluntária do servidor. Basicamente, você está dizendo o seguinte: se você não conseguiu ainda se aposentar porque não cumpriu o prazo para se aposentar voluntariamente, obviamente que você não vai conseguir iniciar o seu abono de permanência. Essa decisão do STF, na verdade, ela tinha um outro pano de fundo, mas que serve para cá. O pano de fundo era o seguinte: os regimes próprios, sobretudo municípios e estados, queriam postergar o início da concessão do benefício de abono de permanência,
para 90 dias a partir da aposentadoria, por exemplo, ou até mais do que isso. E aí, esses regimes próprios queriam ganhar com isso, porque eu só preciso pagar, sei lá, daqui a 6 meses, daqui a 90 dias. E aí o STF decidiu que não, que o termo ACOR para concessão do abono de permanência é exatamente a data da aposentadoria voluntária do servidor. Aqui percebam que eu estou usando a decisão do STF para beneficiar o município. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui o seguinte: agravado, você não tem direito a se aposentar porque você não chegou no prazo para isso. Se você não tem prazo para se aposentar, você obviamente não tem direito para ser beneficiado com o abono de permanência. Então, o ponto aqui é esse. E, por fim, há uma alegação do desembargador que trancou o RE no sentido de que a questão não é constitucional e que o STF não teria reconhecido a repercussão geral. E aqui eu seria muito breve e apenas diria que, dessa forma, sei lá, eu vou pedir licença para não escrever o parágrafo todo, mas eu colocaria assim: a questão é constitucional, sei lá, já que deve ser resolvida à luz dos parágrafos 5º e 19 do artigo 40 da CF. E diria também assim, e 2, o STF, vai lá, ao contrário do quanto dito pelo segundo vice-presidente, reconheceu a repercussão geral a respeito da contagem administrativa do prazo para concessão da aposentadoria especial de professor e consequentemente sobre o termo ACOR para concessão do abono de permanência. Vejam o seguinte, quando você está falando de um recurso em uma prova, se torna um pouco mais fácil você fazer sua peça, porque o recurso você tem que atacar a decisão. Então, se a decisão disse A, você diz B. Se a decisão diz que a questão não é constitucional, você diz que é constitucional. Por que é constitucional? Porque a gente está no âmbito do 40, parágrafo 5º e 19. Diz que o STF não reconheceu a repercussão geral, o nosso papel enquanto recorrente é dizer que reconheceu. Por quê? Conforme os argumentos que a gente já trouxe aqui. Várias teses de repercussão geral, vários temas de repercussão geral, tá? Sobre o assunto. O mais importante aqui, eu até me estendi um pouco aqui na redação, não era o objetivo, mas enfim. Mas o objetivo é que vocês entendam que o agravo interno do 1030 tem a função de demonstrar essa distinção em relação à aplicação da repercussão geral pelo desembargador que trancou o recurso. Repito, você enquanto recorrente, enquanto parte que manejou o recurso extraordinário, você está dizendo que a decisão de segundo grau enfrentou em desconformidade o STF. E aí vem o desembargador e diz que não, o teu recurso é que está contrariando o STF. E aí o teu papel é dizer que não, que realmente você conhece da repercussão geral, mas que não se aplica no caso concreto. O ponto que eu queria trazer para vocês é esse. E o último aspecto que vocês vão abordar aqui, e não menos importante, são os pedidos. Primeiro, pedido de conhecimento do recurso, fundamental. 2, seria mais técnico, como eu já falei, trazer o pedido de retratação lá na folha inicial, tá? Porque você está se dirigindo ao relator. Esses pedidos aqui, eles estão se dirigindo aos desembargadores, ao plenário ou ao órgão colegiado.
Mas, falando de uma prova de concurso público, é melhor que você erre pelo excesso do que pela falta. Então, eu traria aqui também nos pedidos, pedido de retratação do eminente relator. É esquisito? É esquisito você trazer isso aqui, mas, enfim, é melhor que você erre pelo excesso do que pela falta. E 3, o provimento do recurso. Provimento do recurso e consequente encaminhamento do RE ao STF. Do RE ao Estado ao STF. O que mais que eu traria aqui? Traria aqui local, data, esses termos pede deferimento, local, data, assinatura como procurador do município de Florianópolis. Pronto, então acho que é isso, viu, turma? Em resumo, seria isso aqui o que eu traria de esqueleto de resposta para a peça prática da PGM Florianópolis. Tá? Há uma dificuldade processual nesse recurso e há uma dificuldade também na identificação da função desse agravo. O que você traria na sua fundamentação jurídica? Me parece que o adequado seria isso aqui, tá? Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham acertado o recurso, que já é um passo importantíssimo. Eu acho que a banca vai pontuar muito o recurso, né, o cabimento do recurso, porque ela certamente quis confundir com o agravo do 1042. E espero que ela pontue de alguma forma essa repercussão geral. Me parece que o número seja o tema 965 do STF, que deu para extrair ali das entrelinhas do enunciado. Tá certo? Fiquem com Deus, bons estudos e vamos aguardar aí a banca. Um abraço.